E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso curso de História, ele é completo. O e-mail para você tirar sua dúvida, sua curiosidade, seu questionamento, seu elogio, historiacom1@outlook.com. O Facebook, onde lá eu posto vários exercícios, tanto de história geral como história do Brasil, e também um lugar também onde eu ponho dicas para a sua prova. Adicione lá no Facebook isto sa. Beleza? E o celular para mensagem, caso na hora você tenha uma dúvida de estar sem mensagem, tá sem internet, o 3291650267, ok? Ok? Beleza? Então vamos falar aí, o que você vai falar? Tá aqui do lado, História do Brasil, exatamente isso, História do Brasil 101, exatamente isso, ó. História do Brasil 101. Professor, por que tantas aulas assim de História do Brasil? O nosso curso de História, como você pode observar aqui, ó, ele é completo, por isso, porque de várias aulas. Ditadura Militar, parte 5. Governo Geisel, parte 2. Nós falamos aí do governo Geisel, da reabertura, né, no começo aí da reabertura e tudo mais, mas nós temos que entender uma coisa muito interessante aqui no governo Geisel. Em 1973, pessoal, estoura a primeira crise do petróleo, né? Uma crise que vai atingir, né, o mundo inteiro, uma crise internacional, por causa de uma guerra, a guerra do Yom Kippur, entre árabes e o povo de Israel. Por quê? Os produtores árabes de petróleo, eles vão querer reduzir a oferta do petróleo no mercado para a tentativa de quê? Aumentar os preços. É uma coisa que pode? Não, mas eles fazem isso. Eles diminuem a oferta do petróleo para, consequentemente, o barril do petróleo valer mais. Isso leva a uma grave crise, principalmente nos países que dependiam muito para a importação desse petróleo. Principalmente quem? O Brasil, que importava mais de 80% desse petróleo, ok? O cara que estava à frente da economia era o Mário Henrique, que entrou no lugar de Delfim Neto, onde ele começa a elaborar, com sua junta, um plano nacional de desenvolvimento para tentar aliviar essa crise. A ideia do milagre econômico, pessoal, que nós observamos nas últimas aulas, ainda estava a flor da pele. Mas só que aquele milagre econômico não já era mais aquele dito milagre econômico. A economia já estava começando a pôr os pés no chão e ver a verdadeira realidade que estava. Ou seja, o segundo plano econômico, né, o segundo PND, porque o primeiro foi lá no governo Médici, mas o segundo plano PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, é uma tentativa para melhorar essa crise econômica. Ela opta, né, continua a ideia que já estava vindo de substituições de importações, mas agora substituir não bens de consumo, ou seja, você substitui importações de bens de consumo, agora a onda é substituir produtos que sejam específicos de áreas básicas da economia e do mercado internacional e nacional. Beleza? Como que? Por exemplo, óbvio, o petróleo, né? Sublinhei o troço tudo aí. Vamos tentar substituir essas importações, no caso do petróleo, do aço, do alumínio e entre outros, beleza? E também esse PND via muito a área, né, do setor energético, como por exemplo, o programa nuclear e também nas quedas d'água, como a construção aí de Itaipu, beleza? Só que tem um problema, pessoal. Um problema que é problema. Muito problemático, ok? Por quê? O problema, pessoal, era que para crescer, o Brasil, pessoal,
precisava muito de capital externo. Ou seja, os empréstimos, né? Os famosos empréstimos. Por quê? A receita interior, né? A receita que o governo produzia era insuficiente para o crescimento que almejava. Ou seja, o crescimento era muito grande, só que os recursos internos eram poucos, eram insuficientes para alimentar esse crescimento e precisava de quê? De recursos internos. Então, pessoal, a economia, nesse caso, para crescer, ela era baseada muito em recursos externos. Só que a crise internacional do petróleo vai agravar e muito essa tentativa de empréstimo, novos empréstimos e tudo mais. O plano, pessoal, vai ser um fracasso, né? Vamos dizer assim, não vai ser um fracasso, mas não vai dar certo por causa do contexto internacional. Beleza? Ainda tínhamos problemas, né? O problema era que os recursos chegavam, ia para várias áreas, tinha desenvolvimento em algumas áreas, tudo mais. Mas muitos desses recursos destinados, eles eram mal administrados, estes recursos. Ou seja, a ferrovia do aço foi deixada de lado, foi abandonada, e entre outros, como que a ideia, pessoal, do pró-álcool, né? A ideia da energia atômica, né? Foi um desastre econômico e também ambiental. Então você vai observar que muito desse dinheiro foi mal administrado. Vai levar, óbvio, a grandes taxas de inflações que eram, nesse caso, as taxas de inflações desses empréstimos não eram taxas fixas, eram taxas que variavam de acordo com o mercado. Então, dependentemente do mercado como estava, né, se o mercado não ia bem, óbvio que essas taxas de juros seriam altas. E isso agravava e muito a dívida externa do Brasil. Corroía e muito o salário do trabalhador. Beleza? O movimento operário, né, muito por onde da ideia ainda da repressão, de você controlar esses movimentos, o movimento operário, como a ideia dos metalúrgicos, vai ganhar grande força, né, com a ideia também de movimentos criados aí pela igreja também. Mas essa coisa da sindicalização, ela vai voltar, né, vai começar a se reorganizar e esse movimento operário volta. Volta aqui. O problema é que dá um negócio. Em 1977, pessoal, a manipulação dos índices de inflação de 73 e 74. O que eu quero dizer com isso? O governo, em 77, fala, né, que os índices de inflações de 73 e 74 foram manipulados. E me manipular, pessoal, os índices de inflação é uma coisa que naquele momento mexia com o salário da pessoa. Por quê? Esses índices de inflação regulavam o salário do trabalhador. Quando se percebeu isso, essa manipulação, viu-se que o salário perdeu do seu valor real mais de 31% do seu valor real. E os trabalhadores queriam que esse valor fosse reajustado novamente. Acontece as novas greves, a partir de 78 grandes greves, pelos metalúrgicos, em São Bernardo e Diadema, onde você observa uma figura que chegou à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza, pessoal? Mas o que nós temos que entender desse governo Geisel? Começou a reabertura, mas era uma reabertura que era lenta, gradual e segura. Não se queria passar o poder logo de um ano, daqui 2 anos, para os civis. Porque o medo ainda da Guerra Fria, daquele contexto internacional todo, ainda pairava no ar. E ainda mais, não se sabia no que se poderia se passasse esse poder para os civis e no que o Brasil poderia chegar. Então essa reabertura foi lenta mesmo, gradual e tentativa de ser segura. Como nós observamos antes, né? Essa parte da segura, na parte militar, você tinha os problemas com os dizentes, a hierarquia nas salas, né? Nos quartéis do DOI-CODE,
onde você tinha a implementação da tortura. Isso estava levando muito a uma subversão, vamos dizer assim, entre aspas, da hierarquia do exército. Então, se dizia muito numa guerra interna, dentro próprio das Forças Armadas. E é marcante muito o fim desse milagre econômico, que esse milagre econômico foi, no caso, aí, um milagre, né? Desenvolveu muito, o Brasil se desenvolveu, o PIB cresceu, você observa esse desenvolvimento, só que houve um custo muito grande. Beleza, pessoal? O segundo plano, o PND, ele vai tentar substituir essas importações, principalmente por causa da crise do petróleo de 73, onde agora as áreas de consumo não serão muito almejadas, mas sim áreas básicas, produtos básicos, né? Como o caso aí do petróleo, aço e alumínio. Tentar ganhar uma autonomia nessas áreas. Beleza, pessoal? Figueiredo vai pegar o governo, só que vai levar junto com ele a crise. E a crise econômica estava pegando para capar. Beleza? Na nossa próxima aula continuaremos aí a parte de ditadura militar. Valeu, pessoal!